Sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe. Se você gosta de livro, leitura, literatura, considere se inscrever aqui no canal, por favor. Vamos lá, pessoal, vamos conseguir fazer bastante inscritos pra gente conseguir fazer bastante vídeo e conseguir produzir canal. Hoje faremos mais uma tag. Eu fiz minha primeira tag semana passada, essa aqui vai ser minha segunda tag. A primeira tag foi a tag da mentira. Essa tag é a tag do primeiro livro. A tag da mentira eram 7 tópicos, esse aqui são 10, então vai ser um pouquinho mais extenso. Mas eu acho que é muito legal, tem uns tópicos muito interessantes. Essa tag foi criada pelo Geek Freak, que o vídeo dele está aqui na descrição também. Então vamos lá para a tag. O primeiro tópico é o primeiro livro que te introduziu ao hábito da leitura. E eu já falei, acho que várias vezes aqui no canal que eu li tardiamente, né? Eu comecei a ler tarde. Tipo, na época da escola, o que eu tinha lido eram só coisas da minha avó, gostava de Agatha Christie, então coisas do Hercule Poirot. Durante a escola eu lia super pouco também, por exemplo, Júlio Verne foi uma das leituras que eu lia, mas eu lia muito esporádico. Então, o primeiro livro que eu li realmente, que foi uma coisa de... Vem cá, vem aqui, meu. Tá, fica aí então. Então, o primeiro livro que eu li realmente, que foi aonde que eu dei o meu pontapé, que eu comecei a ser um leitor realmente, me considerar leitor, foi Queda de Gigantes, pelo Ken Follett. Queda de Gigantes é um calhamação, né? Então, é um livro que eu tava querendo saber mais sobre Primeira Guerra Mundial, então foi um livro que me caiu super bem. Foi onde eu comecei a conhecer a escrita do Ken Follett. E a partir dele, e foi curioso, né? Porque comecei a virar leitor mesmo quando eu peguei um calhamação. E a Queda de Gigantes conta meio que... É o primeiro livro da trilogia O Século, ele conta o primeiro terço do século. E aí grande parte do enredo são ele conta o ponto de vista de 5 famílias diferentes dentro da Primeira Guerra Mundial. E depois, tipo, ele vai expandindo de acordo com o século, vai avançando, né? São sempre 5 famílias. Aí depois as pessoas vão se conhecendo, vão casando, vão se expandindo. Então é muito da hora essa trilogia, mas a primeira foi a Queda de Gigantes, que o plot principal ali é a Primeira Guerra Mundial e como que ele conta a história conta a história em 5 pontos de vista diferentes de acordo do lado da história. Então tem o ponto de vista alemão, tem o ponto de vista inglês, tem o ponto de vista russo, tem o ponto de vista americano. Então, tipo, é muito, muito bom esse livro. E foi a partir daí, Queda de Gigantes, aí eu li o Inverno no Mundo. No Inverno no Mundo, não. O Inverno no Mundo. E aí eu comecei a engrenar, porque, tipo, os 3 livros de uma vez é muita página, mas muita página mesmo. Segundo, o primeiro livro que te apresentou um gênero novo, e o primeiro livro que me apresentou um gênero novo foi O Hobbit. Eu cresci, né, vendo filmes do Senhor dos Anéis, mas eu nunca tinha pegado para ler. E eu sempre soube que o Tolkien fez primeiro o Hobbit uma coisa mais infanto-juvenil, para depois seguir no Senhor dos Anéis, depois o Silmarillion. Então eu falei, não, eu vou ler o Hobbit. E foi a primeira leitura de fantasia real que eu fiz, e foi aonde que me apresentou o gênero fantástico, porque fantasia é totalmente diferente, né? Ele tem que construir um mundo para você nas páginas que faça sentido, porque livros, por exemplo, ficção histórica, thriller, suspense, a gente meio que não precisa explicar algumas coisas, porque se passa na nossa realidade, a gente entende a nossa realidade do jeito que é. Então fantasia precisa ter aquele background de tudo que vai acontecendo para você estar tudo ok com a história para seguir em diante. Então o primeiro livro que me apresentou um gênero novo foi O Hobbit. O meu primeiro livro favorito foi Jogador Número 1. Esse aqui. Eu acredito que, tipo, lógico que eu amei o século, eu recomendo o século pra todo mundo, mas não é todo mundo que curte ficção científica, né? Não é todo mundo que curte ficção histórica, ficção científica. Então, quando eu li O Jogador Número 1, foi o meu livro de recomendação para todos os meus amigos. Então, tipo, se eu falasse, lê lá o Ken Follett para um amigo meu de infância, ele ia falar, mas eu não quero ler romance histórico, né? Mas daí,
quando eu li Jogador Número 1, eu comecei a recomendar para as pessoas, e as pessoas começaram a ler, a gente começava a debater, ele acabou virando o meu livro preferido. É um livro muito bem feito, tem muitas referências, ainda mais eu gosto muito dos anos 80, de 90, principalmente, 80, de 70 e 80 de música, tem muita referência aqui, então eu entendia bastante coisa que acontecia, tanto de música quanto também de audiovisual. Então, meu primeiro livro favorito foi Jogador Número 1. Meu primeiro livro que te fez chorar. Eu não sei se foi o meu primeiro livro que me fez chorar, provavelmente não. Mas o único que eu tenho assim, de cabeça que eu lembro foi Joyland, do Stephen King. O Joyland é um livro super despretensioso, né? Não tem nem 300 páginas. Ele conta a história de um menino que trabalhou num parque de diversão desse meio que de cidade de interior. E teve um assassinato lá, só que a cena final é muito bonita. A cena final, tipo, eu fiquei meio que chorando. Eu nem lembro por que direito. Eu lembro da cena, eu lembro do contexto da cena, mas puta, eu fiquei bem triste. Não é triste, eu fiquei emocionado. Fiquei bastante emocionado no final de Joyland. Então, eu recomendo também Joyland se você quiser ler esse livro. O primeiro livro que eu detestei foi um livro do Ernest Hemingway chamado Do Outro Lado do Rio, Entre as Árvores. É um livro que o Ernest Hemingway, eu gostava de ler o Ernest Hemingway porque eu acredito que ele consegue entender muito as pessoas. Ele sabe dizer muito com pouca coisa. Só que nesse livro específico, Do Outro Lado do Rio, Entre as Árvores, não acontece nada o tempo inteiro. Ele gosta muito de habituar a guerra, né? Então, o pessoal que participou da guerra, então pessoas que participam de guerra, normalmente depois elas são machucadas, não só machucadas fisicamente, mas machucadas emocionalmente. Então tem um negócio meio que desse tipo, mas puta, achei muito chato. Achei muito chato. Eu acho que eu terminei, mas eu terminei tipo, depois de muito tempo, porque é muito, muito lento o livro. O primeiro calhamaço que eu li foi Queda de Gigante. Já foi o primeiro livro que me introduziu à leitura e foi o primeiro calhamaço que eu li também. Aí o primeiro livro que eu li que foi fora da minha zona de conforto. E eu acredito que o primeiro que eu li que no começo eu não estava entendendo nada. E eu demorei para começar a entender foi um chamado O Negociador, escrito por Frederick Forsyth. Esse foi o primeiro livro que eu li com intriga internacional, com uma coisa meio de espionagem, com bastante conflitos. E eu nunca fui muito bom em conflitos históricos políticos, né? Então, tem muito disso, né? Mas foi muito difícil de eu engrenar nesse livro justamente porque foi muito fora da minha zona de conforto. E se eu não me engano, eu não vou lembrar. Eu só lembro que foi difícil, eu não lembro direito a história. Mas você pode achar o livro aqui na descrição e pode ver a história por você também. Então, o primeiro livro que foi bem fora da minha zona de conforto foi O Negociador, escrito por Frederick Forsyth. A minha primeira série literária, e não foi Harry Potter. Se a gente contar a trilogia como série literária, é O Século. Se a gente não contar a trilogia, eu acho que a minha primeira série foi a série do Dexter. Sabe do psicopata? Psicopata? Ele é psicopata, vai. Que ele é o primeiro livro é Querido e Devotado Dexter, aí depois tem Duplo Dexter, Dexter no Escuro, Dexter é Delicioso, se não me engano, e tem vários... É uma série de uns 5, 6 livros que conta a história do Dexter, que ele é ele é psicopata, ele gosta de matar pessoas, só que ele ele é órfão, só que ele foi para uma casa de um policial, o policial virou pai dele, e em vez do policial reprimir essa necessidade do Dexter de matar, ele direciona para ele matar só pessoa ruim. E aí o Dexter acaba virando técnico forense da delegacia de polícia e ele acaba tendo conhecimento das pessoas antes dos assassinos, dos pessoal ruim mesmo, para ele estar sempre um passo à frente e matar
esse pessoal. E também tá sempre um passo à frente da investigação de quem matou esse pessoal. Então essa é a série do Dexter que eu gosto muito. E o penúltimo é o primeiro livro que você pensou que jamais gostaria por ser de um gênero que você não tinha costume e amou. E esse foi A Passagem. O primeiro livro, A Passagem, depois é Os 12 e depois é Cidade dos Espelhos, que é uma trilogia. Tá aqui. E por que eu achei que eu não ia gostar, né? Porque, tipo, um mundo pós-apocalíptico com um vampiro. Então, tipo, será que vai cair em clichês? Só que, puta, tava completamente errado. É um livro muito maior que isso, é uma trilogia, né? A trilogia da Passagem. O que me fez devorar, recomendar e tá nos meus tops séries aí, porque é sensacional. E agora a última da tag é o meu primeiro Guilty Pleasure. E eu não tenho uma resposta para esse. Eu acho que dentro do universo literário, se você tá lendo alguma coisa, mesmo que seja um pouco embaraçoso, você tá lendo para poder sair um pouco dessa nossa realidade bruta aqui e tentar, né, achar um momento de paz, um momento de diversão. Então não tem por que a gente se sentir guilty. Bom, essa foi mais uma tag, a tag do primeiro livro. Qual outra tag você gostaria de ver aqui no canal? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau.